de uma semana, né, separados, para fazermos a revisão do nosso trabalho de interpretação e gramática. Isso vai ajudar muito vocês no retorno, tá? E também nas provinhas para o vestibulinho para o ano que vem, né? Para o final desse ano, aliás, tá? Então vamos lá. A primeira questão, tá? Quero saber se o gênero textual, artigo de opinião, ele tem como finalidade qual das alternativas apresentadas. O que o artigo de opinião quer fazer com o leitor? Ele quer mostrar a opinião do articulista e convencer o leitor que aquilo que ele escreveu, o posicionamento que o articulista tomou, é o melhor, é o mais adequado. Portanto, de todas as alternativas, a correta é a E, convencer o leitor, por meio de argumentos, a concordar com o posicionamento do articulista. Ok? Vamos lá. Só está pedindo para que vocês dissessem qual o tema o articulista do artigo de opinião expressa a própria opinião. Como já diz no título e na primeira linha do primeiro parágrafo, o tema é o trabalho infantil no Brasil. Simples e objetivo. Que a tese, relembrando, tese é a opinião, é o posicionamento do articulista. Então, o que essa passagem do texto lido, né? Aliás, qual a passagem do texto lido que apresenta a tese do articulista? Qual dessas alternativas? A letra A. O trabalho infantil no Brasil ainda é um problema social, porque nas outras alternativas ele comentava alguma coisa do texto, mas não era específico, não objetivava o tema, ok? Então, nessa questão, alternativa A. Pede que vocês releiam um período a seguir e simplesmente digam quantas orações o período apresenta. Teve gente que quis interpretar o período. Pessoal, vocês têm que ler o enunciado e entender o enunciado. O enunciado só pediu isso. Quantas orações o período apresenta? Reescreva-o distinguindo cada uma dessas orações. Então, a primeira coisa que vocês fariam, relembrar o que é uma oração. O que é uma oração? É um enunciado que se estrutura em torno de um verbo. Então, nós teríamos que simplesmente encontrar os verbos. E em cada verbo nós teríamos uma oração, ok? Então, vamos lá. A pesquisa tem primeiro verbo, tem verbo ter, como base os números do IBGE. E traz, do verbo trazer, as regiões norte, nordeste e sudeste. Depois, terceiro verbo, o de trabalho é mais comum, é do verbo ser. Mas abre. Quarto verbo, do verbo abrir. Discussão para a região sul. Lidera a concentração desses jovens. Lidera, de liderar. Quinto verbo, tendo, tá? Sexto verbo, do verbo ter também, 100% das crianças entre 5 e 9 anos. Trabalhando na área rural. Trabalhando o sétimo verbo, do verbo trabalhar. Então, quantas orações o período apresenta? 7. Ok? 7 orações. Era só isso. Essa daqui é aquela questão
de graça, né? O pontinho gratuito que todos levam se prestarem atenção no enunciado. Escreva frases que exemplifiquem os tipos de frase indicados na sequência. Na A, eu pedi uma declarativa negativa, era uma frase qualquer usando não, jamais e nunca. Qualquer uma das alternativas. Eu dei como exemplo, não irei ao cinema. Na B, interrogativa, eu precisaria indagar, fazer uma pergunta. Quando acaba esse isolamento? Usando ou não o ponto de interrogação. Se fosse uma interrogativa direta com o ponto de interrogação. Uma interrogativa indireta sem o ponto de interrogação. A exclamativa, vocês teriam que demonstrar algum sentimento. Que alegria, você chegou! E a interativa, lembra aquela frase do imperador? O imperador mandão, que dá ordem, e aquele educado que pede favor. Então, fique em casa. Só isso, era pessoal. Cada um de vocês escolheria o que fazer. A sala toda está de parabéns, que todos acertaram, ok? Era simplesmente colocar os substantivos compostos no plural. Todos acertaram. Pimentas de cheiro, porta-passaportes, obras-primas, quebra-queixos e baixos relevos. Parabéns novamente.